Olá, indo à sua aula número 75 de programação em Python. Nessa aula a gente vai falar sobre strings no formato de bytes e sobre como codificar nossos arquivos em pacotes de bytes, através do módulo struct. Então vamos lá. Primeira coisa, uma string a gente sabe que é basicamente um conjunto de caracteres e cada caractere ele pode ser representado por um número inteiro que eu posso obter, por exemplo, usando a minha função ord. Vai receber um caractere qualquer, por exemplo, A, e ele vai determinar qual valor inteiro que representa esse caractere. Ou seja, strings basicamente são um conjunto de bytes alinhados, certo? Se eu criar uma string dessa forma em Python, você vai ter simplesmente uma string que é representada por letras. Agora, se eu colocar o B na frente da criação da minha string, eu vou ter, deixa eu colocar aqui x na frente, uma string que agora é representada por bytes. Então, o que isso quer dizer? Se eu tentar, por exemplo, acessar o elemento 0 da minha string, que está no formato de bytes agora, você vai ver que ele vai dar o valor 112, que é a ordem do caractere P, que seria a primeira letra da minha palavra. Então, dessa forma, eu consigo colocar a string no formato de bytes. E essa string, numa primeira instância, ela pode ser usada para você colocar dentro de arquivos que você colocar no módulo RB ou WB. Então, string no formato de bytes, você consegue escrever dentro de arquivos que tiverem nesse formato, que eu expliquei durante as aulas de arquivo. E para que eu vou usar strings no formato de bytes? Basicamente, você não vai usar exatamente strings no formato de bytes, mas você vai usar arquivos que estejam codificados com pacotes de bytes. Então, pacotes de bytes, eles vêm de arquivos que você pode encontrar em arquivos gerados por outras linguagens, como a linguagem de programação C, ou arquivos que venham da internet. E aí, em programas mais avançados, você pode querer lidar com esses arquivos. Ou criar esses arquivos, lógico. E aí, para lidar com esses arquivos, você tem que saber como construir strings no formato de bytes, e você vai ter que saber também como codificar essas strings no formato de bytes ou outros tipos de data, como inteiros e floats, em pacotes de bytes. Então, para fazer essa codificação, a gente tem um módulo, que é o módulo struct, que a gente pode importar do Python. Então, o módulo struct ele vai permitir que a gente crie pacotes de bytes, que é uma espécie de decodificação dos valores das nossas variáveis inteiras, strings e floats. Então, são esses três tipos de variáveis. Além disso, você tem a variável de bytes, que a bytes em Python também é um tipo de variável, certo? Então, você tem que codificar um arquivo. Vamos supor, por exemplo, que você esteja escrevendo um arquivo para a web, e esse arquivo use pacote de bytes, e nesse arquivo você tem informações de uma pessoa. Por exemplo, o João, a idade do João, que é 23 anos, ou seja, o nome, que é uma string, a idade, que é um inteiro, e o peso dele, ou melhor, a altura dele, que é um float. Então você vai pegar e quer armazenar essas informações em pacotes de byte. Para isso, você vai ter que se referir ao seu struct. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou codificar essas informações, o nome, a idade e a altura. Para fazer essa codificação, eu vou fazer struct.pack. Então, pack vem do inglês empacotar. E aí você vai ver que ele pode receber quantos argumentos aqui for, V1, V2, V3, quantos valores for, e vai precisar receber um formato. Então, primeiro eu vou colocar aqui só os valores, certo? E agora eu vou explicar esse formato. Então, o formato, aqui ele está informando que tipo de variável que é representado, o formato é representado por uma string aqui. Então, o que ele vai estar informando? Que tipo de variável é essa que vai ser jogada aqui? Que tipo de variável é essa que vai ser jogada aqui? Que tipo de variável é essa que vai ser jogada aqui? Então, tem que estar informando quais são os tipos dos valores que eu coloquei aqui para ele poder começar a fazer a minha decodificação. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar aqui
por exemplo, eu quero representar a minha string. No caso, a minha string é o João, ele tem 4 caracteres. Então, o que eu vou escrever? 4, informando que há 4 caracteres, S, informando que está se tratando de uma string. Então, em conjunto, 4S, eu estou falando de uma string de 4 caracteres. A idade é nada mais nada menos que um número inteiro. Então, eu posso colocar aqui o valor I, maiúsculo, que eu vou explicar mais para frente o que é. Então, eu vou colocar esse valor I maiúsculo, identificando que isso aqui é um inteiro. E por último, a minha altura é um float. Então, basicamente, aqui eu vou colocar um F minúsculo. E aqui eu estou informando, basicamente, como é que vai ser feita a decodificação. Primeiro vai decodificar uma string de 4 caracteres, um inteiro e um float. E aí, se eu fizer isso, você vai ver que vai dar um erro. Beleza, era o que eu queria. Às vezes eu esqueço que eu começo a fazer uma coisa que vai dar um erro, mas enfim. Então, por que deu esse erro? Veja que ele está escrevendo que argumento para S, ou seja, o argumento aqui para string, tem que ser um objeto do tipo byte. Ou seja, esse nome aqui tem que estar naquele formato de bytes. Só que o nome é uma variável. Eu não posso colocar um Bzinho na frente aqui, que ele não vai conseguir identificar que eu estou querendo que ele transforme para o formato de bytes. Então, strings possuem um método para converter elas para bytes, que é o método encode. Então, o método encode vai transformar o meu nome, aqui, minha string, para uma string do formato de bytes. E se eu fizer isso aqui, agora ele vai conseguir empacotar o meu código. E se você olhar para o meu código, vai ter aquele P João. Uma série de outras coisas que a gente não entende. Inclusive tem um ponto de interrogação aqui. Então, isso aqui, que isso significa, que porcaria é essa, vocês não precisam entender. Basicamente, isso aqui são os pacotes, tá? No formato de pacotes de bytes que a gente queria. Agora, não adianta nada eu simplesmente armazenar isso numa variável. Tem que passar isso para um arquivo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um arquivo. Vai ser o arquivo pessoas.code. Então, são pessoas codificadas. Vou colocar aqui pessoa, vai. Porque é só uma pessoa. Eu vou abrir ela no modo WB. Porque eu estou tratando de bytes. Então, tem que abrir nesse modo. Eu vou dar o meu arquivo .write, meu código. Aqui ele me devolve o número de bytes que o meu código tem, no caso é 12. Daqui eu vou dar o arquivo.close. E aí com isso eu conseguir criar o meu arquivo que está no formato codificado com pacotes de bytes. Agora, para mim não basta eu saber criar o meu arquivo. Eu tenho que saber abrir o meu arquivo e decodificar as informações que eu coloquei lá. Então para isso, eu vou pegar primeiro e abrir o meu arquivo, certo? RB. Vou pegar a minha codificação que eu abri e eu vou dar arquivo readline. E aí com isso você vai ver que a minha codificação é a codificação que eu tinha anteriormente, nada de novo. Agora eu quero pegar e desempacotar essas informações. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma variável código desempacotado. Então, desp. E eu vou referenciar de novo ao meu módulo struct. E eu vou dar aqui um unpack, que é a minha função desempacotar. De novo, eu tenho que colocar o meu formato. E o que eu quero desempacotar, que no caso é code AB. E se você olhar para o código desempacotado, você vai ver que ele é representado por uma tupla com os valores que eu tinha anteriormente. Aqui, B João, 23 a idade e 1.75 a altura. Algumas vezes, quando você estiver trabalhando com floats, pode ser que aqui apareça, depois de 1.75, umas casas decimais estranhas. Isso é um problema na hora de
empacotar e desempacotar, que pode realmente acontecer, certo? E aí, beleza, agora eu tenho a minha string João, só que ela está no formato de bytes, e eu quero voltar ela para o formato de letras. Então, se eu quiser fazer isso, eu vou pegar aqui o meu nome, vai ser o code depois, que está na posição 0, e eu posso pegar e dar aqui decode, que é outro método de strings. Isso vai passar do formato de byte por formato literal. Então, se você ver aqui o meu nome, vai estar o João sem aquele Bzinho agora, certo? Então, com isso, você consegue empacotar e desempacotar no formato de bytes. Agora, que porcaria é essa desse formato aqui? Como é que é feito esse formato? Se você olhar na descrição do vídeo, na bibliografia Insights, tem a documentação do Python 3.4 lá. E na documentação você vai achar uma tabela, que é uma tabela de formato, tipo em C, tipo em Python e tamanho em bytes. Então, essa tabela, o formato são os valores que eu coloco aqui dentro na hora de informar como eu devo empacotar ou desempacotar. O tipo em C é o tipo correspondente na linguagem de programação C. O tipo em Python é o tipo na linguagem de programação Python e o tamanho em bytes é o tamanho que você precisa para armazenar uma variável daquele tipo. Então, eu não vou entrar em detalhes, lógico, sobre qual variável é qual da linguagem de programação C, mas para vocês usarem isso, o que a gente precisa saber? Então, primeiro, se eu quiser armazenar uma string, o que eu vou colocar no meu formato? Eu vou colocar n, que é o número de caracteres da minha string, e s. Então, aí eu vou conseguir formatar uma string de n caracteres. Se eu quiser formatar um número inteiro, eu vou colocar o isão maiúsculo, e esse é o inteiro pequeno. Se eu quiser formatar um inteiro grande, você vai colocar Q maiúsculo, que é o inteiro grande. Se você quiser formatar um float pequeno, você vai colocar o F, que é um float pequeno. E se você quiser formatar um float grande, você vai colocar um D, que é um float grande. E aí, com isso, você consegue formatar, acho que, todos os tipos mais básicos de... desculpa, esqueci. Também tem mais um, lógico. Os booleanos. Se você quiser formatar um booleano, você vai colocar ponto de interrogação, que é um booleano. Então, com isso, você consegue codificar as suas variáveis mais simples, certo? Agora, algumas vezes pode ser que eu tenha muitas e muitas variáveis. E por conta disso, pode ser interessante para a gente pegar e colocar essas variáveis dentro de uma lista ou dentro de uma tupla para poder colocar, depois empacotar ela. Então, para fazer isso, o que você faz? Primeiro você vai criar uma tupla. E essa tupla vai conter os valores que você quer. Então, aqui, no caso, João, a idade do João que era 23 e a altura que é 1,75. E aí o que você vai criar? Você vai criar um objeto struct. Então, para fazer isso, você vai colocar aqui no caso S, vai se referenciar ao seu módulo struct, vai colocar aqui struct, que está querendo que você coloque, crie um objeto struct, e aqui você tem que colocar a formatação. A formatação aqui é 4S e F. Então, uma string de 4 caracteres, um inteiro e um float. E aí, eu quero pegar e empacotar o que eu coloquei aqui. Então, eu vou dar s.pack. Então, estou referenciando a minha struct.pack. E eu vou colocar um asterisco e t, informando que eu estou colocando uma tupla com vários valores. Aqui, no caso, você vai ter um erro, porque, de novo, o João aqui tem que estar no formato de bytes. Então, você tem que colocar aqui
Bzinho na frente. E aí, se você fizer isso aqui, você vai ver que ele vai fazer aquele empacotamento que ele tinha feito anteriormente, sem problemas nenhum. Se eu quiser desempacotar, unpack, e aqui eu posso colocar a minha data. Então aqui eu tenho o formato da minha estrutura, já pré-definido, eu posso pegar e desempacotar. E aí você vai ter de novo aquela tupla bjoão 23 1.75. Então você pode usar o objeto struct para facilitar alguns dos trabalhos que você tiver. Uma última coisa, quando você estiver escrevendo em arquivos, pode ser que você queira organizar o seu arquivo pulando linha, dando aquele tab, esse tipo de coisa. Para fazer isso, num arquivo que está no formato de bytes, você só precisa colocar aqui um Bzinho na frente e o caractere especial que você quiser. Então, B barra ao contrário N. E aí, na hora que você for ler essa linha, ele só vai ler até o barra ao contrário N, mesmo que ele esteja no formato de bytes. Certo? Então, isso aqui é útil para você fazer isso. Agora, se você quiser usar, por exemplo, aqui eu estou criando a minha string no formato de bytes. E aí, se eu der o readline, ele vai ler e aqui vai colocar o caractere estranho barra contrário N. Eu quero tirar o caractere estranho barra contrário N. As strings no formato de bytes, elas permitem que você use os métodos das strings normais. Agora, quando você usar os métodos das strings normais, então aqui, por exemplo, nome, que é o nome João, que é a minha sunpack data 0, tá aqui o nome no formato de byte. Quando você for usar os métodos de string, então você vê que aqui todos os métodos você pode ficar usando. A única coisa que você vai ter que tomar cuidado é que aqui, por exemplo, se eu for usar split, eu tenho que usar split com formato de bytes. Não posso usar o split usando uma string normal. Então você vê que agora ele separa também no formato de bytes. Então, se eu quiser separar do caractere de pular uma linha, aqui eu simplesmente coloco o barra contrário N e ele vai separar. No caso não tinha nenhum caractere de pular linha, então não acontece nada. Se eu quiser pegar e somar uma string, formato de bytes a outra, você vê que ele também consegue fazer. Então ele consegue fazer as mesmas operações de string, só que você tem que ter cuidado para aqui tá no formato de bytes e aqui tá no formato de bytes também. Para caso vocês tenham um exercício, não é um exercício simples, porque esse tema aqui não é um tema simples, então vocês vão ter um pouco de trabalho. Então você vai criar um programa para o governo, onde é possível armazenar o nome de uma pessoa, RG ou CPF, e aí você vai armazenar essas informações no formato de bytes. Certo? Você vai armazenar isso aqui no formato de bytes. Então você tem que ter aquele cuidado básico do RG, quando te passarem o RG, tá aquele 2 dígitos, ponto, 3 dígitos, ponto, 3 dígitos, traço, dígito final. CPF, 3 dígitos, ponto, 3 dígitos, ponto, 3 dígitos, barra, o último dígito. E indo assim, certo? Então, tomar esse cuidado na hora de formatar os seus arquivos e criar um arquivo no formato de bytes. Que é difícil, mas é só para vocês assimilarem o que foi passado nessa aula. Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero vocês na próxima aula.